Então, eu sou a fisioterapeuta Viviane Cristiano, fisioterapeuta do esporte. Trabalho principalmente com esportes de combate. E então o tema hoje que a gente vai conversar, né, vai ser sobre especificamente as lutas. Isso aí. Vivi, tu tem algum contato com atleta internacional, né? Sim, sim. O lutador de MMA, Raushi Manfield, né? Ele é da American Top Team. Hoje ele tá na Flórida e treina lá. Até ele lutou agora, a última luta dia 9 de junho, 9 de junho. se E eu não como me é que tu engano. consegue acompanhar, assim, alguma evolução dele ou até tratar Uhum. ele? Como é que tu tem esse contato? Quando ele vem de férias pro Brasil, ele é aqui do Rio Grande do Sul, né? Então ele vem para atendimento direto. E quando ele tá lá, que é a maioria do tempo, né? Então a gente faz via WhatsApp, vídeos, a gente conversa bastante por vídeos, bastante por áudio, né? Então qualquer dúvida ele me manda, ele grava, ele mostra o movimento que ele tá com alguma dor, ele demonstra o movimento, a dúvida. Sempre só surgem dúvidas, né? Então a gente conversa e tentamos, assim, eu tento orientar ele da melhor forma possível, porque é uma grande diferença da fisioterapia que ele tem contato lá, né? Então, quando ele Hum, veio para cá a primeira vez que eu atendi ele, foi bem interessante a troca, porque ele não tinha essa parte de terapia manual. E ele precisava muito, então, como eu trabalho muito com a parte de liberação miofascial, né? Para needling também. Então ele teve esse contato de primeira vez comigo. Então um atleta já de alto rendimento que ainda não tinha tido essa oportunidade de ter tido esse tratamento. Então quando ele veio, nós realizamos, ajudou muito ele. E ele disse que não tinha, nunca tinha conhecimento lá, porque lá a fisioterapia que ele tinha contato é a fisioterapia pós-lesão mesmo. Então tu te lesionava, ia para a parte de eletro e exercício. E era isso, basicamente a visão de fisioterapia esportiva que ele tinha era essa. sim. Então, quando ele veio e eu apresentei essa parte de liberação e tudo, e a questão também da avaliação, né, para acompanhamento dele, para ver aonde estão os déficits dele e prevenir as lesões. E isso ele também não tinha lá. Então, nós realizamos a avaliação cinético-funcional antes dele voltar. Então, ele veio em julho do ano passado e nós realizamos essa avaliação perto dele voltar. E aí ele foi com a avaliação. Então, ele pode apresentar essa avaliação para o preparador dele, para o próprio fisioterapeuta que vier atender ele lá. Ele já tem essa avaliação com os testes funcionais, com a parte de testes de resistência também muscular, então flexibilidade, mobilidade e postural também. Então ele tem um laudo e ele levou e tem esse poder para quando ele voltar para cá a gente poder realizar de novo essa avaliação e ver como o acompanhamento dele, ver o que que melhorou, o que que piorou e né, conseguir fazer esse acompanhamento. Isso é bem importante. Uhum, show. Então, mesmo antes da pandemia, tu já estava fazendo os teleatendimentos aí, né? Sim, Que agora veio com tudo. bem antes já. Faz um ano já na vanguarda. Então, já que tu falou um pouquinho sobre a prevenção ali, pré-competição, vamos falar um pouquinho sobre como funciona esse período de pré-competição. O nosso ligante Vitor fez algumas perguntinhas, ele também pratica Uhum. jiu-jitsu. E quais os principais testes e avaliações utilizadas para avaliar o nível de capacidade em relação às lesões e performance do atleta de MMA? Dentro do MMA especificamente, a gente tem que pensar que ele é um atleta multimodal, né? Então, ele é um atleta que vai ter luta de chão, vai ter luta em pé,
Então, é diferente do atleta que pratica só Gil, por exemplo, que daí eu já vou focar em outras coisas. Então, o atleta de MMA é uma avaliação bem ampla, e tu vai ter que avaliar focar tanto a nível de membros superiores, membros inferiores. Não tem como tu fazer assim uma avaliação voltada só para membros inferiores, por exemplo, para um atleta que vai ter vai ser luta só em pé, né? Mas o Gil também, que é uma luta de chão, ia ser completamente diferente. Então, tu vai ter que fazer uma avaliação bem demorada, avaliação longa. Então, tu vai fazer testes funcionais, tanto de membro superior, tanto de membro inferior. A parte do core também é muito importante para eles, né? Uma, tem, em todos os de luta, mas principalmente de MMA, a parte da concussão. Então, vai entrar testes para depois a gente acompanhar se teve lesão, né, de cabeça no decorrer da temporada ali, das lutas. Então, tudo isso vai levar. Então, a gama de testes funcionais é bem longa. Então, é uma avaliação que vai demorar em torno de 2 a 3 horas, né? E o laudo depois também, tu tem que chamar o atleta, sentar, entregar esse laudo, vai demorar, tu vai ter que explicar direitinho todo item por item para aquele atleta, para depois, quando ele for em contato com o preparador ou com o técnico dele, ele souber explicar isso para o técnico e para o preparador. Porque muitas vezes a gente não tem um contato com o preparador e com o técnico, né? Infelizmente. E aí o atleta vai ser o vínculo. Então ele tem que saber explicar ou saber, não posso fazer tal movimento, porque se eu fizer, eu tenho primeiro trabalhar a mobilidade dessa região para depois trabalhar esse movimento, senão eu vou te lesionar. Então, isso é bem importante, assim. Então, eu tenho testes básicos que todos vão fazer, independente da modalidade. E depois, dentro de cada modalidade, eu acrescento uns aos outros. Então, o balance, né, que é o BEST, ele vai entrar em todos, principalmente porque ele é um teste que é validado para concussão. Então, ele vai entrar. O Star Excursion, né, tanto para membro superior quanto para membro inferior, ele entra também, né, mas assim, membro superior, no caso do MMA, do boxe, ele entra. Se for um esporte mais de chão, vai ficar mais focado no membro inferior. Entra também o step down, para ver como é que tá, né, a questão da qualidade do movimento do joelho. Então, ver a qualidade do movimento. O tuck jump, que é um teste de explosão, né? Para ver a questão do salto, também a gente gosta de usar, avaliar. Aí depois a gente vai avaliar a mobilidade, principalmente de tornozelo, joelho, quadril, né? E a questão do for membro superior, a gente avalia a questão do ombro também, como é que tá a cintura escapular. Tem sincronia ali. Então, o lutador vai ver a cervical, torácica e assim vai. Né? Então, sempre a gente vai vendo. Então, o lutador torácica tem que ter mobilidade. Só que, ao mesmo tempo, eles se fecham porque, óbvio, né, é a guarda. Então, tudo isso tu tem que levar em consideração. Até onde tu vai poder mexer, se tu não vai mexer no gesto esportivo dele. Né? Então, vai trabalhar um pilates para abrir o peito ali, e aí ele leva um soco na cara depois por tua culpa. Então, não é legal. Né? Então, a gente tem tudo dentro do gesto esportivo do atleta. Sim, até que ponto, né? Certo, deixa eu ver aqui. E mesmo sabendo então que os atletas de luta são diferenciados pela força, pela técnica, pelo gesto, é feito algum trabalho focado na resistência aeróbica desses atletas? Aí isso normalmente é feito com o preparador físico, né? Então nós orientamos. Se for observado, a gente pode fazer um teste de esteira para ver como é que está a resistência aeróbica dele. Né? Então a gente faz um teste de esteira ali para ver como é que está essa resistência dele. Se for observado que está com uma capacidade diminuída, então tem oxímetro, a gente avalia através da oximetria, acompanha, vê como é que está ali, como é que está o fôlego dele no decorrer. Se não, se for observado que tem alguma alteração, tu tem que conversar com o preparador físico dele.
que daí já é uma coisa já bem focada do preparador, né? Então a gente orienta, então, vai, precisa trabalhar. E nós, daí, a gente em dias assim, vai precisar estar com um déficit, então o teste deu problema. Sim. Mas nós, especificamente, trabalhar a parte aeróbica é mais uma coisa que fica a cargo do educador mesmo e do preparador dele mesmo. Certo. A gente tem uma pergunta aqui da Paula, que é a nossa ligante também. Ela é atleta de Gil e, se eu não me engano, ela também dá aula de Gil. Ela perguntou, então, como que é trabalhar com atletas homens no mundo das lutas? Se tu já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher, assim como no futebol acontece em alguns times masculinos, né? Já presenciou algum caso Uhum. desse tipo? Olha, eu não sei se eu tenho sorte ou se eu tenho imã para trazer as pessoas boas ao meu lado, mas os meninos, assim, tanto que, infelizmente, eu não atendo atletas mulheres, né? Só até atletas homens, né, das lutas. Eles Olha são só. maravilhosos, assim. Então, eles são os queridos, assim, me respeitam muito, levam muito em consideração o que eu falo, sempre me perguntam tudo. Então, me Uhum. mandam mensagem perguntando minha opinião, o que que eu acho, né? Então, isso aí para mim é super importante, essa consideração que eles têm comigo. Nunca presenciei, nunca tive esse, graças a Deus, assim, nunca verifiquei nada. Não trabalho com uma equipe específica, eu trabalho com um atleta. Então, para entrar no mundo da equipe, tem, tem o preconceito. Então, tipo, Uhum. o mundo é fechado para os homens. Mas eu trabalhando diretamente com o atleta, os atletas com quem eu trabalho são maravilhosos, nunca tive nenhum problema desse tipo. Mas a gente sabe que trabalhando com equipes como o futebol, o mundo é fechado para os homens. E agora eles estão abrindo, mas para as equipes femininas. Uhum. Tanto vai ser fisioterapeuta, mas fisioterapeuta das equipes femininas. Então, isso tem ainda, mas a gente tem que meter a cara. Porque se o atleta bate o pé e diz, não, eu quero eu tenho a minha fisioterapeuta e eu vou continuar com ela. Ele vai continuar, não tem? O Sim. atleta bate o pé e continua comigo. Aconteceu já de a equipe ter um fisioterapeuta e o atleta dizer, não, eu vou continuar com a Vivi está comigo há anos já e eu não quero trocar. E eu vou ficar com ela. Então vai muito da posição do atleta, como aconteceu na mesma equipe, um dos outros atletas eu perdi. Então ele, né, ficou com o fisioterapeuta lá da equipe e o outro não, vou ficar com a Vivi. Foi uma imposição do treinador da equipe, lá do chefe da equipe. Que não, a gente tem fisioterapeuta aqui, vocês têm que treinar com, vocês têm que se preparar com o fisioterapeuta daqui. Então, né, é uma coisa que a gente deixa a cargo do atleta, ele tem a escolha, né? Não depende só da gente. Acho que a Lizzie perguntou se fazia os testes todos no mesmo dia, né? Ah, é. Aham. Sim, normalmente eu faço todos no mesmo dia. Eu divido por blocos, né? Então a gente começa com os testes que cansam mais e vai depois para os testes postural, outros testes ali, e sempre respeitando, cada teste tem a sua nomenclatura, tem o seu período de descanso entre um e outro, então tu tem um período, nunca vai fazer eles consecutivos, então tem uma regra, né? Faz um teste, tem 2 minutos de descanso para a próxima repetição, para o próximo teste tem tantos minutos de descanso também. E lembrando que são atletas, né? Então normalmente eles estão preparados para fazer uma bateria de testes, né? Sim. Daí eles é fichinha, às vezes eles ficam 4 horas fazendo preparação, levando porrada, então acho que fazer uns testezinhos em cima de um step não vão ser nada demais, assim. É verdade. Vivi, quais as lesões que tu mais presenciou na tua prática clínica Aí com esses depende, atletas? porque assim, tipo, a lesão de treino ou a lesão pós a competição, né? Vamos Porque falar se dos eles dois. subirem no ringue, no outro dia eles vão estar com lacerações, com as dores, né, das pancadas ali, das contusões diretas, né? Então vai ter toda aquela dor, aquelas lesões pós-competição. E as de treino já são aquelas lesões
crônicas que acompanham eles. Então, aquela lesão assim de 10 anos que eu sinto esse ombro. E aí foi treinar hoje, dei uma forçada a mais, né? No Gil ali, eles fez uma pegada ali, já senti, né? Então é muito isso. Então o treino, durante os treinos, você vai tendo essas lesões crônicas que vão ressurgindo. Quebrei o dedo há 2 anos atrás, voltei a doer hoje, né? Então essas dores crônicas. E as pós-competições, daí são as lacerações, ficar bem atento às concussões, né? Então, muitas vezes a gente que acompanha ali, eu gosto de explicar algum questionário, fazer algumas perguntas logo depois, quando da primeira sessão pós a luta, para ver como é que tá, se tem alguma delay, alguma coisa. Somente, normalmente eu vejo as lutas, eu acompanho, vejo se teve mesmo concussão, alguma coisa grave no dia. Já vai acompanhando, já vai vendo, esse joelho vai doer amanhã, né? Já vou preparando o psicológico. Essa semana eu vou ter que atender o joelho, o punho. Então, tu já vai vendo o que vai surgir durante aquela semana ali. Sim. Então, pelo que eu entendi, tu nunca atuou durante as lutas, Vivi? Na verdade, durante as lutas, eles têm Durante. muitas regras, né? Então, a pré ali, antes deles subir ali, eles estão numa adrenalina muito grande, né? Então, aquele preparo, como um dos atletas, eu gosto de dizer, sangue nos olhos, né? Então eles não são, tipo, muda, baixa total ali o momento fight ali deles. Então aquele momento ali, o máximo que tu poderia trabalhar seria uma mobilidade, um alongamento. E normalmente eles estão concentrados com a equipe, Sim. né? O momento da luta, aí só sobra os corners com eles, né? E depois da luta, daí sim, eles normalmente ainda estão na adrenalina, tanto para a parte de vencer ou perder, né? E aí tu vai ter contato com esse atleta mesmo no outro dia, né? Uhum. Então ali atuar no dia mesmo da competição. Tem equipe que atua lá quando tem as lesões, tem médico, tem tudo que vai poder da própria competição, né? Que vai subir, que vai atender, até tu não pode te envolver para não perder a pontuação do atleta e tal. Do MMA, isso, né? Então tem o médico, então ele que vai fazer, passar, ver se precisa de alguma coisa, toda a parte ali, né? Aí pós isso, quando termina esse evento, aí sim eu posso tocar no atleta e ver o que isso pode fazer, né? Sim. Senão tu também interfere ali. É, tá certo. Então, temos mais uma pergunta aqui sobre recovery. O recovery Uhum. é feito todo dia após o treino e pós-competições? Bom seria, né? Se o atleta pudesse, eu pudesse também receber o atleta direto. Então, o principal recover com quem eu trabalho é a parte de liberação mesmo, miofacial, que na liberação eu já vou vendo as compensações, aí já surge, fiquei com uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali depois do treino. Trabalho muito com a fotobiomodulação, né, com laser. Então, chegou para fazer a liberação, já diz, eu senti hoje o joelho. Aí eu vou ali, avalio, bem colateral, lateral. Vamos fazer um laser, a gente aplica, faz um laser ali local e vai acompanhando, vendo se aquela dor persiste, aquela restrição, se tem alguma restrição ali. No outro dia refaz de novo, quero te ver amanhã de novo. Aí enfatiza aquela semana toda para eliminar qualquer possível lesão. E assim a gente vai fazendo e vai eliminando. Um recover que eu estou começando a trabalhar com eles e está dando efeitos legais é o ILIB, né? O ILIB modificado. Então, com a pulseira, né? Não com o catéter direto na veia, na artéria. Então, o LIB modificado tem bastante, acho, assim, perspectivas, assim. Eu acho que ele é bem importante. Eu acho que trabalhar pré, né, e pós ali para acelerar a recuperação do atleta também, né. Até hoje saiu a publicação de um case report meu
mas na esquizofrenia, não no esporte, trabalhando com o ILIB, e ali nós já observamos a redução significativa e importante dos marcadores sanguíneos de inflamação e estresse oxidativo. Então, pensando num atleta que deve a níveis de cortisol alto, CK alto, lactato alto, a gente conseguir baixar esses níveis, a recuperação dele vai ser melhor, né? E prevenir lesões também. E é uma coisa que é super fácil, né? A gente aplica, bota na pulseira ali meia horinha e acompanha. O atleta pode estar fazendo outra coisa contigo. Enquanto ele está na pulseira, tu está fazendo a liberação nele. Então, é uma coisa que não te ocupa outro tempo para isso. Então, hoje a parte de recover que mais utilizo, então seria a fotobiomodulação, tanto pontual quanto ILIB, e a parte de liberação miofascial, que é onde tu tem o contato direto, tu toca toda a musculatura, toda a estrutura do atleta e vai vendo ali onde está as compensações, onde ele está com dor. Então vai vendo pontos que nem ele mesmo sabia que tinha dor. Então tu vai vendo ali, vai fazendo o acompanhamento dele. Funciona bem, assim, acho que eles adoram, estão sempre ali presentes. Aí se precisar faz um dry junto também, né? Achou um ponto específico, já bota um dry, trabalha com eletro também. Então esse é o acompanhamento mais assim de recover, né? Show. A gente tinha até uma pergunta sobre o ILIB, tu já respondeu tudo. Sobre atendimentos de prevenção de lesão, então, Vivi, qual tu Uhum. acha ser o principal objetivo, assim, o foco? Algo que tu não abre mão de fazer? De prevenção. De prevenção, é. Se o foco é no core ou no desenvolvimento de outras aptidões. Acho que não tem uma coisa específica, sabe? Acho que não tem como tu. É que, na verdade, assim, o core, ele tá sempre presente. Eu acho que uma coisa focada só no core, eu acho, né? Que Joseph Pilates não me escute. Mas eu acho que tu, hoje, mobilidade para esses atletas. Eles precisam muito de mobilidade. Então, se tiver uma restrição de mobilidade, na torácica restringe o comprimento do soco, né? Então, o alcance do soco dele. Então, um milímetro ali pode significar um acerte ou não, né? Uhum. E uma restrição de mobilidade no quadril pode, na hora do chute, dar um estiramento de posterior. Então, a questão de mobilidade hoje, e é uma coisa que, infelizmente, na preparação física não é trabalhada. Muito pouco, né? Sei que tem bons preparadores que trabalham também, mas eu vejo assim pela prática, e o próprio atleta não gosta muito de fazer. Então, na preparação física, se eles botam alguma coisa ali de mobilidade, eles acabam burlando. Aí na físio já não tem como burlar, porque é só eu e ele. Então vai fazer. E aí faz, né? Então isso eu acho que seria bem importante. O papel preventivo desses atletas eu acho muito importante a parte. Porque reforço ele vai fazer no preparo físico, todo o resto ele vai ter, né? Mas a mobilidade, a flexibilidade, a mobilidade eu acho muito importante. Eu acho que é uma coisa bem do fisioterapeuta mesmo, assim. Nesses tipos de atletas, acaba Sim. ficando mais para nós. Uhum. E aí já dá gancho para essa pergunta: qual a maior dificuldade em atender um atleta de MMA ou de outras modalidades marciais? Acho que não vejo uma dificuldade, assim, acho que esses atletas, assim, eu acho eles super fáceis de atender, comparando com os outros atletas que eu atendia já, que eu atendo, outras modalidades, corrida, futebol, né? Então, eu acho que eles para mim são os mais tranquilos de atender, assim. Eu acho a questão da dificuldade é às vezes que normalmente esse atleta ele não consegue só ser atleta. Ele tem que dar aula para se manter, ele tem que ter outra profissão para poder se manter também. E muitas vezes ele acaba não tendo tempo para se dedicar para a fisioterapia como ele gostaria. Né? Por ele estaria todo dia na físio, mas não é. Ele tem os treinos, aí também tem que pensar isso. Então ele treina,
mas ele também dá aula. Então, ele vai ter uma carga tripla, quádrupla, né? Então, tipo, dando aula, e acaba, muitas vezes ele acaba se lesionando como professor dando aula. Então, às vezes, o aluno foi um chute, errou lá, em vez de dar na manopla, deu na mão. Então, essa é uma lesão super comum dos que eu atendo, que são professores também. Uhum. Então, essa lesão do aluno dele que errou a manopla e deu um chute na mão, acho que eu já atendi mais de 10 vezes. Então, tipo, é uma coisa que acaba acontecendo. Então, essa não precisa ser uma dificuldade, mas é uma característica que tu vai encontrar neles, assim, né? Sim, certo. Temos mais uma pergunta aqui. Se tu tem alguma experiência com atletas infantis, Vivi? Olha, não sou muito de atender criança. Nunca fui muito da parte de atender criança, assim, né? Já tive experiência de atender criança. E é muito lúdico ainda, né? Então, são assim, acontecem e se recuperam muito rápido. Então, às vezes, não chega, se vem para mais opinião, assim, o pai e a mãe ficam com medo, uma lesão grave. Aí chega, tu avalia, tipo, não, né? Tipo, vamos fazer hoje uma sessão, a gente atende e depois outro dia eu mando uma mensagem, já tá pulando, já quer voltar para fazer o treino dele de novo, né? Então, criança é muito isso, se recupera muito rápido, só tirando lesões, claro, muito graves, mas é muito difícil, se recuperam muito rápido e é muito essa questão lúdica, né? Claro que daí já como quando entra já na fase adolescente, que já não é, né? Que daí eu já não considero criança, né? Que é adolescente que daí entra no nível competitivo maior. Aí sim, aí tem que começar a se cuidar, principalmente a questão de cartilagem de crescimento, né? Então a gente começa a ter alguns cuidados mais específicos para essas crianças, né? E por incrível que pareça, com criança, a minha experiência maior não foi com lutas, né? Foi com ginástica. Uhum. Eu atendi, eu atendo uma menina, acompanho a evolução dela. Daqui a pouco ela já está no do adulto já, né? Então, eu já acompanho ela há uns anos já. Então, é mais essa experiência que eu tenho na ginástica mesmo. Nas lutas, é mais essa opinião, assim. Sim. Ah, ali em cima, a Lizzie perguntou se tu avalia sozinha ou tem uma equipe. O ideal é ter uma equipe, ter dois ou três juntos, porque às vezes tu precisa ver um ângulo, não consegue ver todos os ângulos, principalmente quando tu vai ver o STAR, fazer o teste de STAR Excursion, o paciente acaba roubando se não tiver outro junto para acompanhar, porque você tem que ficar um de frente e um na lateral para acompanhar bem essa evolução do movimento, porque senão ele roda o quadril, ele levanta o calcanhar. Então, o ideal é sempre ter dois ou três juntos, né? Se não conseguir, até fácil, já aconteceu de eu fazer sozinha. Uhum. É o que tem, né? Mas o ideal mesmo é ter dois ou três, duas pessoas preparadas para estar junto contigo. É o ideal. E daí tu consegue evoluir bem, não rouba ali nos movimentos. Aí depois também no BES tem os erros, às vezes um contou 10, o outro contou 12, né? Então depois a gente mostra por que, o que que tu contou a mais, o que eu não contei, ou né? Tem uns que são mais malvados, outros não. Porque tremeu já é erro. Então tem tudo isso. O ideal é sempre ter dois, assim, acho que o ideal. Dois já consegue fazer uma bela de uma avaliação, assim. Sim. Ah, outra pergunta. Há alguma conduta fisioterapêutica específica abordada em atletas que sofrem concussões ou TCE nas lutas? Na verdade, a gente vai entrar, assim, ao acompanhamento, né? Então, por exemplo, eu tenho o teste, né, do balance, né? Que tem. Então, se tu tem os valores do balance pré, né? Antes dele não ter tido a concussão e nada, ele, após a lesão ali, tu repete ele, após a concussão imediata, eu pego o valor, vai estar bem alterado, e em 3 dias ele tenta voltar para os valores basais.
né? Em 3 dias, se ele não voltar para os valores basais, e também tem questionários que também são importantes tu aplicar, tem uns 2 questionários que são legais de aplicar. Se tu não retornar, aí o ideal é afastar esse atleta 20 a 30 dias do esporte e fazer o acompanhamento, né, e com o médico. Então, para ver o que alterações neurológicas desse atleta, né? Daí a gente, assim, se tu vê que ele retorna aos valores basais, mas no questionário ele ainda apresenta alguns delays, algumas perdas de memória, algumas coisas, ainda se fica com a lanterninha ali, a vermelha ligada, né? E tu vai acompanhando. Aí tu vai continuando o atendimento desses atletas na fisioterapia e vai acompanhando, vendo a evolução deles. Qualquer alteração que tu nota, aí tu tem um contato direto com o médico ou tu encaminha para o médico, né? Hoje tem um protocolo, agora eu me esqueci do nome do fisioterapeuta que trabalha especificamente com concussões, ele é da Sonaf também, agora eu me esqueci o nome dele, que é bem interessante, tu tá lançando um curso agora só sobre o atendimento em concussão pelo fisioterapeuta. Então é bem interessante, é uma área nova que a gente tem potencial para estar entrando e atendendo. Eu especificamente faço esse acompanhamento, né, e fico acompanhando esse atleta e vendo as alterações para qualquer coisa fazer o encaminhamento dele. Porque a gente sabe que no atleta, não, com atleta de MMA, de boxe, vai uma coisa comum, vai acontecer, né? Já aconteceu milhares de vezes até ele chegar na tua mão, né? Então acontecem lesões que eles nem imaginam, que depois vão fazer uma ressonância, aparecem lá e foram de concussões antigas. Então isso é bem importante fazer o acompanhamento desse atleta através desses questionários. E um teste que é muito fácil, né? Que é o teste de balance tu faz sozinho também. E é barbada fazer, pega uma fita, bota no chão, faz um quadradinho e bota o atleta em cima para fazer. Então não tem uma desculpa para não fazer esse teste e fazer os questionários. Sim, isso aí. Nos fala um pouco então sobre como que tá os teus atletas nessa quarentena, se eles já voltaram. Um atleta que está em Orlando, né? Ele já voltou, lá já foi liberado, sem público, né? Então, competições sem público, desde junho agora. Então, apenas televisado, né? Passando na TV. Se não me engano, a última eram 9 lutas, 2 eu acho que foram canceladas porque os atletas estavam contaminados. Então, eles fizeram um teste pré-competição ali, né? Pré-luta, e 2 ou 3, se não me engano, deram positivos e as lutas já caíram, né? Então, eles autorizaram, voltaram. Aqui no Brasil, não, né? E os atletas aqui no Brasil, que eu acompanho aqui, eles têm o problema que eles também são professores e vivem das aulas, né? E aí complica muito, porque além da questão de treinar, eles tiveram que fazer outras funções para compensar a questão financeira. Porque eles ficaram sem dar aula, ficaram sem abrir seus CTs. Então eles tiveram que muitas vezes botar a mochila nas costas, fazer um Uber, fazer, né, entregas para conseguir compensar essa questão financeira que foi bem afetada com a pandemia. E agora a tendência é para o segundo semestre fazer a mesma coisa com os Estados Unidos. Então voltar às lutas sem público, passando na TV. Tem atletas brasileiros que estão indo lutar fora. Então, como já estão em várias partes do mundo já estão voltando, eles estão indo, né? Então, acho que março, falta uma semana antes da gente entrar em quarentena, eu estive em Gramado acompanhando um evento de MMA. Foi muito bacana e esse evento nós tivemos um campeão, né, aqui do Sul e iria já para Las Vegas. E infelizmente o próximo evento que seria lá foi
cancelado, né? Então ainda agora acho que eles retomam o segundo semestre, mas aí eles vão passar para outro local que já esteja mais controlada a pandemia. Sim. A questão do treinamento foi muito afetado porque os locais que eles treinam também ficaram fechados no tempo. Aí quando aquele abre e fecha, aí eles acabavam treinando alguma coisa em casa ou na rua, fazendo alguma corrida, alguma coisa. Então agora a gente vai passar por uma nova pré-temporada, né? Porque eles vão ter que ter a mesma função de futebol e coisa, como já saiu o artigo provando que o pessoal que voltou no futebol aumentou absurdamente as lesões. Então provavelmente vai ser a mesma coisa aqui, né? Porque o pessoal parou, voltou, parou, voltou, parou, voltou e ficou nessa função. O estresse, né? Então a tendência, o pastor emocional deles está bem abalado. Então agora a tendência vai ser bastante lesões. Né? Eu mesma voltei a atender agora, semana passada. Então agora que estão retornando, eles estão retornando para os atendimentos também presencialmente, né? Então, eu já tô vendo, assim, a questão, claro, aumentou muito a dor. Então, eles estão com mais queixas de dor, que são pacientes que normalmente não, para se queixar de dor é bem difícil, assim, dificilmente eles se queixam de dor. Sim. Então, eles já estão mais poliqueixosos, assim. Então, tu vê que afetou eles, assim. Sim, é verdade. A Profilise falou alguma coisa ali. Fala um pouquinho da tua formação que tu indica para quem quer ir para essa área. Minha formação é voltada bastante na parte de liberação, né? Então, a parte manual. Então, eu trabalho muito com liberação miofascial e aí tudo que vem junto. Ventosa terapia, dry needling, né? A parte instrumental, liberação instrumental, né? E para esses atletas e para todos os outros atletas que eu atendo, é bem importante, utilizo muito com eles, né? Também tem a formação em Mulligan. Não é uma coisa que eu utilizo muito, utilizo pouco, mas quando eu utilizo é aquele assim, tipo, não deu nada, utilizo o Mulligan e ele foi a salvação da vez. Então, as poucas vezes que eu utilizo com ele é aquele assim, aquele momento que realmente nada funcionou, o Mulligan funcionou. E depois eu tenho a formação voltada para a parte de eletro e termofototerapia, né? Somente com a fotomiomodulação. Trabalho muito com o laser, principalmente, né? Agora minha formação também em neuromodulação. Tive uma paradinha na formação por causa da pandemia, que eu teve a voltar em São Paulo para terminar a formação na USP. Mas comecei a trabalhar então com a estimulação magnética transcraniana, principalmente para dor crônica, mas também trabalho com transtornos mentais, né? Já que o meu mestrado e meu doutorado é em psiquiatria. Então, esse foco também nas partes de transtornos mentais. E essa parte daí vai ficar para terminar a formação para o ano que vem, provavelmente pela questão da pandemia. Né? Mas já estou trabalhando com a estimulação magnética transcraniana também, que é bem interessante. E também, principalmente para esses atletas, né? Já tem alguns estudos para aumentar a performance. E não entraria como doping, né? Então é uma coisa bem legal. Tanto o ILIB modificado, né? Que a pulseira também não entra como doping. Agora o ILIB com o catéter já é um doping. Então, tipo, tem uma possibilidade de melhorar ou ajudar os atletas, né? Vocês lembram, acho que agora na última competições o pessoal andou com uns fones gigantes, alguns atletas. E aquele, na verdade, não são fones, são estimuladores elétricos, né? Para estímulo cerebral, né? Então, TDCS, né? Então, primeiramente, agora me esqueci o nome, tem um nome específico, uma patente desse aparelho. Então, vários atletas apareceram com aqueles fones gigantes, assim. E aí depois, não é fone, é um estimulador elétrico transcraniano.
Então, eles já estão utilizando para diminuir a fadiga, acelerar a recuperação, estimulação fatores como BNDF, fatores cerebrais, né? Então, melhora a oxigenação do cérebro. Então, hoje seria o novo, o doping do futuro, né? Então, são coisas que a gente pode utilizar bem tranquilo na prática. Eu acho que o fisioterapeuta é super habilitado para a parte física, a gente tem informação e só tem que se especializar, né? O laser é uma coisa que está vindo muito forte na parte científica, seguro de se utilizar, como os LEDs também, né? Então, acho que a gente tem esse potencial aí para começar a estudar. Então, quem quiser investir, eu acho que tem que investir na área da eletro, da foto, acho que tem que saber bem, e a parte de liberação. São duas coisas, né? Claro que daí depois entra a parte de testes funcionais, tem que saber, tu tem que entender. Às vezes não precisa aprender a fazer, mas tem que entender os resultados. Então, eu não quero fazer, não tenho espaço. Tu indica para um colega e o colega faz. Já fiz avaliações que não eram meus pacientes. Foram indicações, então eles fizeram e voltaram, levaram os resultados para o seu médico, para o seu fisioterapeuta. Ele não faz, mas indica para quem faz. Mesma coisa que todo mundo faz palmilha. Indica um colega que faz palmilha. Né? Então, mas tem que entender quais os resultados daquele teste, o que eles vão gerar, né? Como tu vai usar aqueles resultados ali. Isso é importante. É bem importante, bem interessante. Acho que é isso então, Vivi. As perguntas acabaram. Tem mais alguma colocação para nós? Eu fico à disposição sempre de vocês. Depois, se vocês quiserem, encaminho um artigo aí que saiu sobre o ILIB modificado, né? Apesar de não ser com esporte, mas trabalha com proteínas que são importantes de estresse oxidativo e de inflamação. Então já tenho mais um foco aí para poder usar na área. Queremos sim. Tu me mandar lá no privado. Então é isso, Vivi. A gente quer agradecer muito tua presença, tua disponibilidade aí. Desculpa pelo atraso, pelos errinhos Normal. ali. Acontece, né? Online tudo acontece. Mas a gente quer te agradecer do fundo do coração, porque sempre que acontece esses eventos externos, assim, o teu nome é bem citado por muitos lá da Liga. A gente já teve a experiência de estar contigo em workshops, em cursos, e, e aquele momento que tu foi lá na Zona Sul com a gente, que tu deu a palestra sobre avaliação Sim. cinética funcional, nos marcou muito. Acho que a gente nem era liga ainda, e tu se dispôs a fazer com maior carinho e amor, e foi incrível, só quem foi sabe. A gente agradece por tudo aí, tudo mesmo. Qualquer coisa, é só chamar a gente que a gente também está à disposição. Eu agradeço de novo o convite. Quando vocês quiserem, o consultório está sempre aberto para vocês. Já conhecer a parte de estimulação magnética, a parte de LIB, sempre à disposição da Liga, fazer estágio quando vocês precisarem. Então tá, certinho. Muito obrigada, Vivi. De Prof, nada, tu gente. quer Boa falar noite. alguma coisa? Ou não? Deixa eu só ver se a prof quer. A Vivi é uma referência para nós. É Obrigada, Alice. mesmo. Finalizamos então, prof. Então, tá. Então tá, certinho. Obrigada, Vivi. Até De a nada, próxima. gente. Boa noite. Boa Beijo. noite. Tchau para todos. Beijo, se cuide.